Pessoal, bom dia. A nossa aula de hoje é revisão da atividade, né? Da última atividade. O conteúdo foi sobre dilatação térmica, tá certo? Aí nós falamos de dilatação linear e dilatação superficial. Todos estão ouvindo direitinho? Crianças? Muito bem. Bom, então a primeira questão, ela vem dizendo o seguinte: um fio de certo material tem comprimento 50 metros, a temperatura de 20 graus Celsius. Se o coeficiente de dilatação linear do material é 0,0003 graus Celsius elevado a menos 1, a dilatação linear sofrida, quando a temperatura atinge 50 graus, vale. Ora, vejamos lá. Primeira coisa, o que é que nós temos de dados da questão aí? O que é que nós temos de dados? A questão, ela nos deu alguns valores. O primeiro valor foi o comprimento inicial, que foi 50 metros. 50 metros. Depois, a temperatura inicial, que foi 20 graus Celsius. Certo? E a temperatura final, eu vou botar aqui T2, igual 50 graus Celsius. Bom, e o coeficiente de dilatação linear, o alfa, né? E ele é representado pela letra grega. O computador hoje está meio lento, mas vai. Coeficiente alfa é representado, coeficiente de dilatação linear, representado pela letra grega alfa, que ele foi aqui no caso 0,0003. Pronto. Então, o que está querendo? Está querendo a dilatação sofrida. Ou seja, está querendo o ΔL. Então, ele está querendo isso. Então, ΔL é igual a LO, comprimento inicial, vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação, vezes a variação da temperatura. Vezes, o ΔT. Bom, se nós pegarmos, eu vou ter 50, que é o comprimento inicial, vezes 0,003, vezes a variação da temperatura. Estava 20, passou para 50, então variou 30 graus. Ou seja, se tiver em dúvida, é só fazer 50 menos 30. Ou melhor, menos 20, desculpa. 50 menos 20. E aí eu vou ter 50 vezes 0,0003 vezes, gastar um pouquinho, vezes 30. Bom, fazendo as devidas multiplicações, eu vou ter 5 vezes 3 vezes 3. 5 vezes 3 é 15, vezes 3 é 45. Portanto, eu vou ter multiplicando, 5 vezes 3, 15, vezes 3 dá 45. Aí eu vou acrescentar os zeros, Eu vou acrescentar um zero do 50 e um zero do 30. Então, eu vou acrescentar 2 zeros. Pronto. Só que eu tenho que ter 4 casas após a vírgula. Tá vendo aí, pessoal?
4 casas após a vírgula. Então, eu tenho que voltar a vírgula 4 casas. 1, 2, 3, 4. A vírgula ficaria aqui, ó. Então, a resposta seria 0,45. Ou seja, resposta correta, letra C da questão. Alguém tem alguma dúvida que queira perguntar? Pode falar. Crianças? Bom, então vamos para a segunda questão. Certo? A segunda questão fala sobre uma liga metálica de espessura desprezível, tem 100 metros de comprimento. Sabe-se que o coeficiente de dilatação linear é 0,0025 graus Celsius elevado a menos 1. Então, a dilatação sofrida pela liga quando a temperatura variar em 50 graus é. Então, da mesma forma, ΔL que nós estamos procurando, tá certo? Seria o comprimento inicial vezes o alfa vezes o alfa vezes o ΔT. Ou seja, eu vou ter comprimento inicial dessa liga metálica, 100 metros, está dizendo aqui na questão. Tá vendo? 100 metros. Então, eu vou colocar 100 vezes o coeficiente de dilatação linear, 0,025. Está aqui, ó. Eu vou colocar 0,0025 vezes a variação da temperatura. Então, a temperatura, ela está dizendo aqui, ó, variar em 50 graus Celsius. Portanto, a temperatura variou 50 graus Celsius. 50. Pronto. Então, o que é que nós temos que fazer? Multiplicar. Eu pego 1 vezes o 25 vezes o 5. Então, 1 vezes 25 vezes 5 vai dar 75. Ou melhor, 125. 1 vezes 25 vezes 5 vai dar 125. Bom, acrescenta-se os zeros do 100 e do 50. Então, vou acrescentar 3 zeros. Pronto. Feito isso, agora vou contar as casas após a vírgula. Veja, nesse número aqui eu tenho 4 casas após a vírgula. Então, eu tenho que voltar a vírgula 4 casas. Então, 1, 2, 3, 4. A vírgula vai ficar entre o 2 e o 5. Portanto, a resposta da questão é 12,5 metros. Letra A da questão. A resposta é a letra A. Mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Tranquilo? Muito bem. O pessoal está calado, mas é assim. Bom, questão 3. Questão 3. Um fio tem 20 metros de comprimento quando a temperatura é 10 graus Celsius.
e chega a 20,4 quando a temperatura atinge 30 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear. Pronto. Então, pessoal, nós sabemos que para aplicar a fórmula, teria que ser essa fórmula aqui, né? Ó. Essa é a fórmula. LO vezes o alfa vezes o delta T. Ó, só que um porém aqui. Ele está querendo o coeficiente de dilatação linear. Então, ele tem que dar os outros dados. Bom, mas o ΔL é a variação do comprimento. Então, se o comprimento estava 20, ó, 20 metros. Olha aí, ó, 20 metros. E ele aumentou para 20,4. Então, houve uma variação no comprimento de 0,4. Ah, professor, e como é que eu vou fazer isso? Simples. Você vai pegar o 20,4 menos o 20 vai ser igual. Porque essa é a variação, pessoal. Delta L significa variação. Vou botar aqui embaixo, ó. Vocês entenderem bem direitinho. Vezes. Qual foi o comprimento inicial? 20. Vezes. O alfa, eu não sei. Ó, então, vou repetir o alfa. Vezes. A variação da temperatura. Bom, a temperatura, ela saiu de 10 graus negativo para 30 graus. Então, seria com temperatura final, 30, menos a temperatura inicial. Só que a inicial está negativa, então é menos 10. Certo aí? Bom, então, continuando. Na hora que eu subtrair 20,4 menos 20, isso vai dar 0,4, que foi a dilatação. Vezes. O comprimento inicial 20 vezes o alfa vezes... Presta atenção agora. Veja que aqui eu tenho dois sinais negativos, um multiplicando o outro. Então, menos com menos na multiplicação é mais. Portanto, eu teria 30 mais 10, que vai dar quanto? 40. Certo, pessoal? Então, ó. Continuando, eu teria 0,4 igual a 20 vezes 40. Isso vai dar 800 vezes o alfa. Bom, invertendo, eu teria 800 vezes o alfa igual a 0,4. Então, alfa será igual a 0,4 dividido por 800. É igual. Bom, pessoal, se vocês pegarem o 0,4 e dividir por 800, vão perceber que a resposta é 0,005
graus Celsius elevado a menos 1. Então, a alternativa seria letra D da questão. Alguma dúvida, pessoal? Queria perguntar? Uma Vitória. Tranquilo? Bom, eu vou continuar. Próxima questão, quarta questão. Quarta questão já é a dilatação superficial, correto? Então, nós vamos ter a quarta questão trabalhando com área. Uma placa de certo material tem área inicial de 300 milímetros quadrados a 20 graus Celsius. Ou seja, tem uma área de 300 milímetros quadrados a 20 graus Celsius. Então, a gente representa isso aí por SO, chamada área inicial. Ah, professor, mas tem gente que usa o A maiúsculo. Não tem problema não, tá certo? Eu uso o S por representar superficial, mas pode usar o A, não tem problema. Temperatura inicial, ou seja, temperatura 1, no caso aqui, 20 graus Celsius. Tem a temperatura final, lá no final da questão, temperatura 2, igual a 120 graus Celsius. Pronto. Deu o coeficiente de dilatação superficial, não é o alfa agora, é o beta, certo? Então, o coeficiente de dilatação superficial é o beta. Ele é 0,00015 graus Celsius elevado a menos 1. Certo? Bom, pergunta. Qual a dilatação, né? Então, querendo saber a dilatação. Querendo saber o ΔS. Então, para encontrar o ΔS. ΔS seria igual a SO vezes o beta vezes o ΔT. Ou seja, o comprimento inicial foi 300 vezes o coeficiente de dilatação linear é 0,00015 vezes a variação da temperatura. Ó, a temperatura variou de 20 para 120. Então, é 120 menos 20. No caso, vai dar 100 graus. Então, o ΔS vai ser igual a 300 vezes 0,0015 vezes 100. Pronto.
Da mesma maneira que eu fiz nas anteriores, questões anteriores. Vamos multiplicar os números. 3 vezes 15 vezes 1. Vai dar 15. Pronto. Vamos acrescentar os zeros. Eu vou acrescentar 2 zeros de 300 e os 2 zeros aqui de 100. Então, eu vou acrescentar 4 zeros. Pronto. Agora, contar as casas após a vírgula. Vejamos. Quantas casas tem após a vírgula aqui? Tem 5. Então, eu tenho que voltar a vírgula 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a vírgula vai ficar entre 1,5. Oh, pessoal, desculpa aí. Tem um errozinho aqui na multiplicação. Tem um 3 aqui. É 3 vezes 15 dá 45. 45 vezes 1. Então, isso vai ser 45. Vou repetir aqui. Desculpa aí. Vejam lá. 3 vezes 15 vai dar 45. 45 vezes 1 vai dar 45. Acrescentar os zeros. 2 casas após a vírgula, no 300, ou melhor, 2 zeros no 300 e 2 zeros do 100. Então, seria 4 zeros. Correto? Contar quantas casas após a vírgula. Tem 5 números após a vírgula. Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula vai ficar entre 4 e o 5. Ou seja, a alternativa correta da questão é 4,5 milímetro quadrado. Resposta seria letra B. Alguma dúvida até agora? Podem perguntar. Muito bem. Então vamos para a próxima questão. Certo? Questão número 5. Também vem falando sobre dilatação superficial. Correto? E aí, essa questão diz o seguinte. Uma chapa de 5 centímetros quadrados quando a temperatura é menos 10. Quando a temperatura atinge 20 graus Celsius, a chapa sofreu uma dilatação de 0,3 centímetro quadrado. Ou seja, ela sofreu um aumento aí. Tá bom? Sofreu uma dilatação de 0,3. O coeficiente de dilatação superficial é? Bom, pessoal. Então, ela já está dando o valor da dilatação sofrida. Ó, veja lá. Quando a temperatura atinge 20 graus, a chapa sofreu uma dilatação de 0,3. Então, eu tenho que ΔS igual a SO vezes o coeficiente de dilatação superficial, é representado pela letra beta, vezes a variação da temperatura, representado por ΔT. Então, pessoal, eu tenho a chapa sofreu uma dilatação de 0,3. Então, já está dizendo que ΔS é 0,3. Igual. A área inicial da chapa, 5 centímetros quadrados. Então, 5 vezes. O coeficiente de dilatação superficial, a gente não sabe. É o beta. Coloca aqui o beta. Vezes. A variação da temperatura. Vejamos lá.
Era menos 10, passou para 20. Então, seria temperatura final, 20, correto? Menos a temperatura inicial, que é menos 10. De novo, ó, 0,3 igual a 5 vezes o beta, vezes... Agora, de novo, ó, menos e menos, na multiplicação ele passa a ser mais, portanto seria 20 mais 10, que vai dar 30. 20 mais 10, 30. Então eu vou ter o seguinte, 0,3 vai ser igual a 5 vezes 30, vai dar 150. Certo? Então, invertendo, aí passa, ou seja, trocando, passando do segundo membro para o primeiro membro e do primeiro para o segundo sem trocar sinal, nós teríamos 150b igual a 0,3. Ou seja, B, no caso beta, vai ser dividido 0,3 dividido por 150. Então, deixa eu fazer a continha aqui. Isso vai dar 0,002 graus Celsius elevado a menos 1. Resposta, letra D. Alguma dúvida, pessoal? É bom perguntar que na próxima aula a gente vai fazer uma avaliação. Crianças, alguma dúvida? Muito bem, Ana Vitória, Raquel, Cecília, João Gabriel. Bom, pessoal, se eu perguntasse a vocês qual a relação entre os coeficientes de dilatação linear superficial? A pergunta seria essa: qual a relação entre os coeficientes de dilatação linear e superficial? O que é que vocês me diriam? Né, pessoal? Que é o dobro, o triplo? Não, estou falando entre o linear e superficial. Só entre esses dois. Bom, pessoal, ó, é bem simples de entender, tá certo? O alfa, eu vou representar aqui, ó. Vamos aprender dessa maneira para ver se a gente fica... Pronto. O alfa, que é o coeficiente de dilatação linear,
Ele está relacionado, relaciona-se a uma dimensão, apenas uma dimensão, ou seja, comprimento. Correto, pessoal? Está até assim para vocês entenderem. Bom, então, quando você falar no coeficiente de dilatação linear, o alfa, você lembre de uma dimensão, comprimento. O beta relaciona-se a duas dimensões. Ou seja, comprimento e largura. Ora, então o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que o beta é igual a 2 vezes o alfa. Ou o alfa é igual ao beta dividido por 2. Então, quando eu falar no coeficiente de dilatação superficial, eu estou falando que ele vale 2 vezes o alfa. O beta vale 2 vezes o alfa. Ah, professor, então, nessa questão aqui, por exemplo, a quinta, eu poderia pedir o coeficiente de dilatação superficial linear. Eu dar a questão como dilatação superficial e pedir o coeficiente de dilatação linear. Então, qual seria o valor do coeficiente de dilatação linear nessa questão aqui, na quinta? Se eu tivesse pedido assim. Hein, criança? Não, 4,7 não. Se eu tivesse pedido coeficiente de dilatação linear nessa questão. No lugar do termo aqui, ó, o coeficiente de dilatação superficial, eu tivesse colocado linear. É só você lembrar, o alfa é o beta dividido por 2. Então, é você pegar esse valor final, 0,002, e dividir por 2, que daria 0,001. Entenderam, criança? Pessoal, tranquilo? Muito bem. Pessoal, queria agradecer a vocês. A próxima aula, né, na próxima aula vai ser a avaliação, atividade avaliativa, tá certo? Eu desejo a vocês tudo de bom, tá certo? Que esse dia continue em paz, bom? Felicidade e até a próxima aula, viu?